Bom dia! Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. O Brasil é notadamente excepcional em legislação ambiental. Quando assistimos às audiências públicas, vem a celeuma da famosa poluição. Do ar, da água, do lixo, fauna, das florestas. Assim, assistimos à política de comando e controle como sendo o status quo do Estado-nação para dizer o que devemos fazer com este ou aquele empreendimento. A norma vem estabelecida: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E depois de tudo isso, vem o comando e controle da fiscalização, do monitoramento, da auditagem. E assim, nós estamos vivendo mais uma era do comando e controle do meio ambiente. No ar, Eco Maranhão. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Bom, hoje você vai rever com a gente o que deixou marcante em 2013. E uma das peças desse marco regulatório, vamos chamar assim, foi a presença do professor Sofiane Labidi, da Universidade Federal do Maranhão, que teceu algumas considerações sobre o estado da arte e do desenvolvimento do Estado, onde a ciência e a tecnologia do Estado estão a passo de tartaruga, para não dizer a passo bem lento. Para você ter uma ideia, o Maranhão é o único estado onde não tem incubadoras de empresa, não tem polos de tecnologia, não tem polos, por exemplo, de biotecnologia, polo de software, parques tecnológicos, centro de inovação tecnológica, centro de transferência de tecnologia. Todos os estados do Nordeste e Novo Rio Grande do Sul já têm seus parques tecnológicos, suas incubadoras. Um estado como o Ceará tem mais de 30 incubadoras. Então, realmente, inovação, empreendedorismo, crescimento econômico e social acontece com a ciência, mas a ciência, para ter impacto na sociedade, ela tem que ser transformada em riqueza. E para isso tem que ser transformada em inovações tecnológicas, patentes, que geram royalties, geram emprego, geram renda para as pessoas e melhor qualidade de vida. Que é o caminho para desenvolver o Maranhão e a ciência, tecnologia e inovação. Nossos impostos pagam os professores, os doutores, parará, e isso não internaliza na formação e na preparação social? A formação está acontecendo. O poder público também precisa assumir sua responsabilidade e permitir que a universidade interaja com a empresa. É um desejo nosso, da academia, mas é um dever nosso também, de interagir com a sociedade. Quando falo da sociedade, as comunidades, mas também micro, pequeno empresário. E as micro e pequenas empresas, o Sebrae, FIEMA, tem que encorajar as empresários a interagir com a academia. Eu acho que o papel da universidade hoje, da academia, é ser um elemento de transformação da sociedade e para isso tem que interagir com a sociedade. Esse ato do Estado pobre para as empresas ricas, com tecnologia de ponta, e nós não temos um plano de desenvolvimento científico-tecnológico. Eu sempre falo muito desse exemplo fantástico que é a Coreia, que era um país mais pobre do que a Bolívia nos anos 60, são 50 anos, e hoje está na ponta do progresso. Precisamos ter urgentemente um plano estadual de ciência, tecnologia e inovação e trabalhar a inovação tecnológica, interagir nossas academias que estão produzindo conhecimento. Nós não temos nenhum modelo sistematizado em que o empresário lá da Coreia queira investir no Parque Biotecnológico do Maranhão. Não temos nada. Não temos. E recursos humanos qualificados, altamente qualificados nessas áreas. Precisamos urgente formar pessoas nessas áreas da biotecnologia, de recursos humanos de alto nível. Reitor da UEMA, será que a UEMA tem um plano de desenvolvimento para o Maranhão? Será que o reitor do IFMA tem um plano de desenvolvimento para o Maranhão? E eu pergunto aqui para o professor Sofiane Labidi. Professor, será que eu estou exagerando na pergunta ou não? Eu acho que cada instituição tem que se perguntar em que estamos contribuindo, qual é a nossa contribuição nesses itens. E realmente esses planos têm que levar em consideração o desenvolvimento do Maranhão.
Estamos razoavelmente bem. E nós temos bons elementos, excelentes pesquisadores, mas percebemos que estavam trabalhando de uma forma isolada. E ninguém consegue nada sozinho, precisamos de um esforço. Por isso que implantamos a Academia Maranhão de Ciência para interagir com os governos, para que estamos aqui, mentes pensantes, à disposição do governo para implementar as políticas que falta para nós são recursos. A grande polêmica do Ministério do Meio Ambiente, o Fundo da Amazônia para os estados que não conseguem controlar o desmatamento e as queimadas. E a ministra, Isabela Teixeira, não deixou por menos, principalmente o estado do Pará e seu vizinho Maranhão, ali na região da pré-Amazônia, do Turi, aonde está a polêmica do Aguajá e a reserva biológica do Gurupi, que tem diversos manufaturados dentro dela, ou seja, diversos donos. O desmatamento aumentou para 28%, indo para a taxa de 5.843 quilômetros quadrados. Está ali representado nesse quadro, tá? Sendo com isso a segunda menor taxa de desmatamento já registrada em toda a história, desde que nós começamos a monitorar por intermédio das metodologias do INPE o desmatamento na Amazônia. E a ministra desceu a lenha nos estados que recebem dinheiro para combater o desmatamento e não aparece. As florestas ficam, em vez de em pé, estão no chão. Estados do Pará, do Mato Grosso, de Rondônia e do Maranhão. Tá? A taxa cresce predominantemente, mesmo que em valores absolutos. É inaceitável que se tenha aumento da taxa de desmatamento no Brasil se for com base na ilegalidade. Isso o governo federal não tolerará. A capacitação, são 15 mil pessoas sendo capacitadas em cadastro ambiental rural, assistência técnica rural, tudo isso nós estamos fazendo para facilitar e fazer com que os estados cumpram suas competências. E os secretários estão convocados para uma reunião comigo para discutir os números de supressão de vegetação e as práticas dos estados que têm controle de desmatamento. Nós compramos as imagens satélites, foi a maior compra de imagens satélites já feita no mundo depois da NASA. Nós tornamos disponível o ano 2011, já estamos comprando desse ano, já fizemos 2008, eu desenvolvi um sistema que é considerado modelo, eu estou dando isso de graça para os estados, E estão dizendo que a gente não está fazendo investimento? Então, eu não aceito que digam que está havendo retrocesso na política ambiental no Brasil. E a ministra está fula da vida, responsabilizando todos os secretários da Amazônia Legal, todos, sem exceção, cobrando retorno do dinheiro que o BNDES aplica do Fundo Amazônia nos estados. Os estados da Amazônia todos estão acessando o dinheiro do Fundo Amazônia. Tá? O BNDES mudou a rotina dele de desembolso. Fizemos um acordo com a Fundação Banco do Brasil, 100 milhões de reais para as ONGs, para os projetos sociais de pequena escala na Amazônia. Para as reservas extrativistas, 100 milhões de reais estão lá disponíveis. Tá? Acontecendo. Nas reservas extrativistas não tem tanta ameaça de desmatamento. Terra indígena, nós fizemos a Política Nacional de Gestão Ambiental do Território de Terras Indígenas, a PNGAT, eu aloquei 4 milhões de reais esse ano. Eu dei para a FUNAI. Estou tendo desmatamento em terra indígena. O que está acontecendo de desmatamento da Amazônia é crime. 4 mil processos criminais não é à toa. Não é à toa. Eu não posso revelar, mas eu posso dizer sim, que nós estamos atuando dentro, inclusive, da administração dos órgãos ambientais. E foi por essa razão que nós desmontamos uma equipe do IBAMA que foi pega pela Polícia Federal, uma ação articulada em Barra do Garça, que vendia desembargo das áreas embargadas. Eu estou cortando na própria carne. E vou cortar, se achar mais, vai cortar mais. Está cada vez pior o desmatamento na Amazônia Legal. Não dá para entender. Peço encarecidamente que os estados e municípios se engajem, de fato, na questão do combate ao desmatamento legal. Governadores têm que acabar com a prática de correntão. Tem governador que promete e não faz o regulamento para acabar com o correntão. Tem governador
que está lá, não vê que estão desmatando 1.000 hectares? Como que não vê que está desmatando 1.000 hectares? É preciso que eu saia daqui para ver? Eu tive prefeito aqui que veio reclamar em Brasília em relação a porque não tem, só pega os pequenos. Pegamos um grande de 1.000 hectares, era o próprio prefeito. Aqui é trabalho sério, duro, para acabar com o crime ambiental na Amazônia. O que está sendo dito é que você tem que fazer o cadastro ambiental rural, senão não tem acesso a crédito. E em dezembro eu assino a portaria contando o prazo. É uma verdadeira especulação financeira essa questão do Fundo Amazônia. As pessoas se apropriam do dinheiro, o dinheiro é doado às vezes por grupos internacionais de defesa do meio ambiente e o dinheiro vai caindo na vala comum da corrupção. Segundo a ministra, não acredita que o dinheiro não esteja sendo aplicado para o fim objetivo. Só do Fundo Amazônia, eu desembolsei para o Pará, tá? 60, me corrija aí, quanto que eu desembolsei para o Pará? São 13 milhões, mais 40 e poucos do Fundo Amazônia, tá? Para a questão de queimadas, para a questão de cadastro ambiental, eles estão pedindo mais 100 milhões de reais. 100 milhões de reais para esse resultado de desmatamento? Vê, eu estou desembolsando. Acabamos ontem, assinei 18 milhões de reais para o cadastro ambiental rural no BNDES com o governo do Acre. O governo do Acre vai me entregar 80% das propriedades rurais cadastradas e reduziu 35% do desmatamento. Tem sentido passar um dinheiro para um estado como esse. O engenheiro Carlos Venâncio esteve aqui e tratou de um assunto muito delicado. Como processar resíduos perigosos do chão da fábrica. Mais precisamente, resíduos de bauxita. E ele deu o exemplo do mundo capital da China chegando ao Brasil. Interessante essa colocação do Venâncio, em números estarrecedores. E a solução está chegando. Reveja. Esse processo está sendo liderado por cientistas de 2 países, da Austrália e da China. A geração da chamada lama vermelha, ou resíduo de bauxita, que é o que sobra da bauxita quando você produz alumina, é um resíduo que não é especialmente tóxico, mas ele é bastante alcalino e é um volume muito grande. Tem muita soda cáustica. Tá? Então, pH elevado? O pH é muito alto, pode queimar em contato com a pele. Então esse material é armazenado em grandes reservatórios e, apesar dele ter um conteúdo que tem várias utilidades, há mais de 100 anos que se fala muito de reutilizar, mas se pratica pouco. O próprio inventor do processo de fabricação da alumina registrou patentes no sentido de utilizar esse material, mas isso nunca foi praticado em larga escala. Agora, a China estabeleceu uma meta para 2015 de aproveitar 25% desse material da lama, uhum. Principalmente na fabricação de cimento e na siderurgia. Isso se conecta com a captura do gás carbônico que sai das chaminés, porque o gás carbônico tem a propriedade de poder formar ácido carbônico em contato com esse material e reduzir essa alcalinidade, reduzir o pH desse material. Então isso está sendo estudado na Austrália e no Brasil. Existem alguns outros métodos de reduzir o pH também. E isso é uma coisa que é muito importante para reduzir o impacto ambiental desse processo de fabricação de alumínio. Quer dizer, a tendência é fazer com que todo esse líquido, né, que é a lama, seja reduzida em composto sólido, tirando água disso. Tirando água e reduzindo a alcalinidade, o pH, para ela deixar de ser agressiva ao meio ambiente, às pessoas. Aí certo. Você pode aproveitar esse material para fazer estrada, para fazer cerâmica, para fazer tijolo, para usar no processo de fabricação de cimento.
porque ele tem vários componentes que podem substituir matérias. Fazer lajota também. Fazer lajota. Está próximo da gente, Luiz Carlos? Tá, existem diversos trabalhos feitos na Universidade Federal do Pará e no resto do mundo também, de produção, inclusive em escala já piloto, que é uma escala já de quantidade razoável, e que é preciso que também as indústrias busquem, se disponham a custear esses trabalhos que até hoje foram feitos basicamente com o financiamento dos órgãos de pesquisa federais. Temos energia suficiente ou estamos buscando? Para o que a gente tem de indústria aqui, nós temos energia suficiente. Agora, se a gente está pensando, quer dizer, no meu ponto de vista, o Brasil tem 10% das reservas mundiais de bauxita, produz para fornecer para as indústrias 12% da produção mundial de bauxita, produz de alumínio apenas cerca de 5% da produção mundial. Quer dizer, é importante entender que uma tonelada de bauxita vale $30. Uma tonelada de alumina, que é a bauxita refinada, vale $250. Uma tonelada de alumínio, que é a alumina transformada em metal, vale $1.730. E um avião Phenom 100, que é um jatinho produzido pela Embraer, que deve pesar 3 toneladas, vale $921 mil. Essencial, nós produzimos toda a cadeia dos materiais que nós temos aqui. O que você fala é a verticalização dos processos? E aí vai fazer os produtos, não tem só avião, tem janela, tem esquadrias e tal. Peça de carro e por aí vai. Então, isso tudo gera emprego. Isso está faltando, agrega valor. É isso que está faltando. É necessário uma expansão mais acelerada da capacidade de produção de energia e a diversificação dessa produção de energia, que é o que dá mais segurança, porque choveu pouco. Por exemplo, sobre maré motriz no Lago do Bacanga, eu queria que você manifestasse sua opinião. Tudo que se aproveita alguma coisa que já existe e que a natureza provê continuamente é muito interessante do ponto de vista ambiental. O que nós estamos a ganhar com esse novo Código Mineral? Preciso se aproveitar todas as oportunidades para, de maneira responsável, gerar recursos e atividade econômica para poder elevar esse padrão de vida das pessoas. E uma dessas oportunidades é a mineração. No nosso caso aqui, por exemplo, no Maranhão, nós temos 5% das reservas brasileiras de bauxita, isso é um dado oficial do DNPM, e não tem exploração nenhuma. Quer dizer, quem detém esses direitos minerários não explora. Então, o Código de Mineração tende a estabelecer prazos e, se não explorar, tem de perder a licença, cede para outro, volta para o governo. Nessa área do lixo, do aterro, essa coisa da queima, a sua visão global disso, como é que você vê essa pegada? É preciso analisar isso sob o ponto de vista de cada cidade, da disponibilidade de terreno. Quando você faz um aterro sanitário, tem de obedecer, não pode fazer um lixão. E olha que o mundo todo agora está preocupado com resíduos. Todo mundo agora está achando que vai solucionar o problema do resíduo. Será que tem resíduo zero? O lixo zero, ele tem vários aspectos. Hoje em dia a gente precisa analisar quanto de energia vai se gastar para obter o lixo zero e se isso vale a pena do ponto de vista ambiental também. É preciso olhar com o gerenciamento da emissão de carbono, é preciso se analisar essas questões. Lógico que se trabalha para minimizar o lixo, mas o lixo zero, às vezes, ele tem um custo que não é ambientalmente razoável se buscá-lo. Então, é preciso olhar sempre cada questão sobre diversos aspectos antes de tomar uma decisão
nesse sentido. Prefeitos, mãos à obra. Será que vai dar para construir aterros sanitários? 2014 encerra o prazo para os lixões. 2.906 municípios brasileiros estão na alça de mira do Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades. E o Maranhão, claro, tem que fazer o dever de casa para se acabar com o lixão. O plano diretor de 2006 não vingou e nenhum município foi punido por isso. Eu quero ver agora. Eu quero ver se os lixões vão sobrepujar 2014. Vem aí uma norma internacional para a gestão da água. Parece brincadeira. Norma internacional para a gestão da água. Você lembra que já veio a questão da mudança climática, o marco regulatório da biodiversidade, a questão dos lixões está na pauta e agora, meu amigo, regulação internacional. Uma norma, qual é a norma ISO 14001 de gestão ambiental? Isso vai ser uma norma, ou seja, as companhias de água e saneamento, dona Caema, presta atenção, o negócio vai mudar. Ou a senhora tranca esses esgotos, ou limpa a cidade, ou você vai perder a concessão. É uma norma. Então, cumpra-se. Será? É ano disso, é ano daquilo. Agora todo mundo fala que é o ano da Copa, é o ano da eleição, mas ninguém fala do saneamento. Engraçado. É o ano do saneamento. Saneamento é saúde. Primeiro lugar, saúde. Depois essa famigerada Copa, com não sei o quê, com eleição, essa coisa toda vem para depois. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Nós fomos conferir uma das belezas naturais mais importantes do Maranhão, muito pouco conhecida. E essa viagem nos deu um testemunho vivo do quanto a diversidade da Bacia do Meio Norte, aquela região do Periá, Alegre, Santo Amaro, Primeira Cruz, ainda é um paraíso escondido dentro desse cenário de arranha-céus. Reveja. O Brasil tem um litoral com 7.491 quilômetros quadrados. Em meio a tudo isso se encontra a região dos Lençóis, pequena bacia hidrográfica do meio norte. E fomos chegar na região de Humberto de Campos, rumo ao Lago da Boa Vista. O espelho d'água reflete sempre uma imagem projetada à luz do sol. Assim colocado, esse espelho ilumina diversos cenários, em especial quando direcionado e exposto às margens de rios cortejados de manguezais, espalha terror e medo pela erosão eólica, o desmate e a ocupação desordenada ao longo de sua margem. Essa é a marca d'água no meio da velha Miritiba. Hoje, a cidade que leva o nome do poeta Humberto de Campos, que há anos prognosticava essa avalanche climática. Desse ponto em diante, saímos do rio Periá e adentramos no caudaloso Rio Alegre, cuja lenda é marcada pela incursão da Petrobras lá nos anos 50 do século passado. Hoje, temos na margem do povoado Alegre uma estrutura de cais de porto inaugurado pelo ex-presidente Castelo Branco em 1967. E lá se encontra uma pista tipo aeroporto que agora está sendo reestruturada pela Prefeitura de Primeira Cruz para cargas e descargas e a turistas que queiram visitar os Lençóis Maranhenses por essa via alternativa e bastante rica em diversidade biológica. Vamos subindo o Rio Alegre, na região oriental, rumo ao Parque Nacional dos Lençóis. O Lago da Boa Vista, que é uma extensão do Lago de Santo Amaro, expõe sua fragilidade no contraverso desse banhado de água. Porém, ele seca a partir de agosto e a água salgada toma conta desse recanto.
É geralmente na falta de clareza das definições que torna difícil determinar onde, como e quem, nas estratégias de preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos, podemos aferir o grau da nossa própria existência animal. A solução é barrar a água do mar. Com a elevação do nível do mar, os efeitos negativos dentro de um ecossistema aquático aberto são visíveis e impactantes a toda uma comunidade que vive desse torrão extrativista, desde a pesca à agricultura familiar. O declínio de espécies nativas no lago ocorre simultaneamente no mesmo habitat por excesso do sal no ambiente e ou por predadores além do gênero humano. A partir do anúncio do governo do estado em construir a estrada vicinal translitorânea, salvar o lago é barrar a água do mar, com a construção de uma comporta e ou barragem. Haja vista a estrada passar sobre o lago na área denominada Madalena, o canal mais estreito do lago. Daí, a importância de um estudo de impacto ambiental e o RIMA. Primeira Cruz sustenta uma história de fundação desde 1608 e banhado do Rio Alegre, que alimenta todas as virtudes históricas de uma região rica em diversidade e pobre em desenvolvimento local e regional. O meio ambiente do lugar começa a preocupar todos. Quando agosto chegar, não é mais possível qualquer embarcação navegar pelo lago. E quando setembro chegar, só é possível transitar a pé, de moto ou carro. Nesse fragilizado ecossistema, outro ambiente se agiganta para desespero das comunidades que vivem e sobrevivem da diversidade dos lagos. Antigamente, era de pura riqueza de alimento para todos. Haja vista que os peixes já não existem mais, em função da salinidade do lago. Desse mesmo raciocínio comunga o Toninho, Ezequias, Dona Meire, o Anselmo, Benevides, etc. Que as autoridades façam deste ano um marco de sustentação das vidas atuais e futuras. Para o coordenador do projeto da barragem, secretário Domingos Ataídes, a Prefeitura não medirá esforços para que seja alcançado esse objetivo. Qualquer caracterização de que algumas ou todas as espécies nativas do lago são boas, isso não é ciência, é amar a vida do local. Bom, como nós estamos dentro da água, vamos falar de água mineralizada ou água engarrafada de mesa, seja lá o que for, menos água mineral. E o DNPM esteve aqui para dizer para a gente se nós temos água mineral em São Luís. Porque água engarrafada de mesa, olha, que cresce em uma projeção geométrica. E a gente está pagando até para poluir também com essa água. Reveja, nós temos água mineral potencialmente no Maranhão? 95% do território maranhense, né, é formado por rochas sedimentares. Portanto, são as portadoras de água, né? Então, há uma potencialidade muito grande de captação de água mineral no estado. Toda água, ela é potável de mesa, mas nem toda água potável de mesa é mineral, por conta exatamente da classificação do código. Qual a diferença dela para Caema? É a questão das análises que são feitas, periódicas pelo LAMIN, no caso, que é o laboratório de minerais, né, de análise de minerais da Companhia de Recursos Minerais, CPRM, né, que não temos aqui, né, e no Maranhão. Não temos o laboratório. Não temos o laboratório. Tem que mandar para fora. Todas as análises que são feitas das águas minerais aqui no estado, né, vem um técnico do Rio de Janeiro, tá? Vem um técnico do Rio de Janeiro e faz um estudo em loco, como a gente batiza, né? Ele monta um mini laboratório lá na concessionária.
Ele leva essas amostras e expede um boletim. Eu recomendo e chamo a atenção, inclusive, da população, quando comprar, adquirir uma água mineral, no rótulo vem especificando qual o número do processo que tramita no DNPM, diz o número do boletim LAMIN, isso inclusive é de domínio público, né? Quiser acessar qual é a composição. O pH ideal de uma água potável de mesa? pH neutro, né? 7. Se tiver acima ou abaixo de 7, não é. Não. A questão, a gente obedece a rigor os índices de potabilidade, regido pelo próprio Ministério da Saúde. Então, a depender do resultado, é a portaria que dita o parâmetro. É a portaria que vai dizer, é potável ou não. E essa mudança, quais são os avanços que você está olhando? O código hoje tramita no Congresso Nacional, né? Foi lançado recentemente agora em junho desse ano. O projeto, na verdade são 3 projetos específicos, né? Isso. Um que cria o novo código, o novo marco regulatório da mineração, né? Um que transforma o DNPM, cria a agência, mas transforma o DNPM de Departamento Nacional para Agência Nacional de Mineração. E isso por si só já dá, né, ao órgão essa autonomia, tanto fiscal quanto financeira, enfim. Exato. Né? E o outro código o outro projeto que trata especificamente do royalties da mineração. Mas nós temos compensações da água por exploração? Na verdade está incluso. Eu diria que a água é um bem mineral especial. Sim. Não deixa de ser um bem mineral. Mas na grade do DNPM a água não está tratada como um mineral de compensação, tá? Tá. Todo bem mineral, né, tem as suas compensações. Ele tem. Qual o valor do empreendimento na compensação ambiental? 0? Quantos por cento? 2%? 1%? Para água, 2%. 2%. Né? Essa compensação é rateada com o Estado e município. Esses 2%, né, ele incide sobre o faturamento líquido da empresa. Mensal. Desses 2% que é arrecadado, né, 65% fica com o município, onde está localizado lá a exploração, a jazida. Certo. 23% para o Estado, né, e os outros 12% é rateado entre o DNPM, entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e o próprio IBAMA. Aquele impacto da Vila Maranhão, qual é a visão do DNPM sobre aquelas vossorocas que estão lixiviando aquilo tudo ali, sujando aquela parte oeste da cidade? Todas as concessões, elas passam obrigatoriamente pelo licenciamento ambiental. Tanto é que o DNPM só outorga um título, uma concessão, mediante a apresentação da licença ambiental, né? O que ocorre é que algumas renovações, né, que é regido por lei, são feitas e é condicionada a essa renovação da licença ambiental. O DNPM tem atuado com fiscalizações e observado o não cumprimento dessas normas legais, tanto minerais quanto ambientais, porque também o DNPM tem esse papel também. Afinal de contas, a missão do DNPM é o quê? O aproveitamento sustentável do bem mineral, e aí entra naturalmente também toda a questão da recuperação ambiental, que é o principal problema. Então tem tramitado, já tem bastante processo, inclusive a gente participa de inúmeras audiências. Federal. Na esfera federal. Só para explicar, quando o Ministério Público Estadual não age, concorrentemente o Ministério Público Federal vai e age. É o caso do IBAMA notificar diversas repartições, diversas empresas, porque não vê o Estado atuando, tá certo? A gente percebe algumas falhas, né? Nós temos um mapa da mineração do Maranhão? Temos. Mas não temos plano diretor. Não temos um plano diretor. Por que, Wagner? Não tem um plano diretor de recursos minerais? Essa questão do mapeamento ou do levantamento, né, geológico, recentemente a própria CPRM retomou o levantamento geológico. E existem algumas lacunas no estado que estão sendo cobertas agora. A questão da extração mineral é o setor privado que faz, não é o Estado. O Estado concede, né, as licenças, enfim. A CPRM, na década de 70, ainda de 80, juntamente com o próprio DNPM, fez o levantamento, tem um levantamento geológico, né? Existe uma carta com algumas ocorrências minerais já definidas, que espera, né, por parte do setor privado, o quê? Exatamente essa pesquisa mais aprofundada. Para se chegar, quem sabe, a uma jazida e aproveitá-la economicamente. Por hoje é só, e no próximo Retrô vamos mostrar algumas peças interessantes que fizemos em 2013. Acompanhe com a gente. Tchau e até o próximo.